Olha, vamos falar do caso Kelber Henrique Pereira, que inclusive está com o júri popular marcado para a próxima quarta-feira, dia 22. Chamou a atenção pela forma como aconteceu. Vou recordar um pouquinho aqui. O homem matou a própria esposa. E ainda o filho mais novo do casal, de apenas 3 meses de vida. Ele tem outro filho, que também foi resultado desse relacionamento com Jéssica, a vítima, à época companheira dele. E segundo, inclusive, o advogado de defesa, ele está buscando o direito de ver o filho, o único sobrevivente, que era o mais velho. A nossa equipe foi entender esse caso, entender um pouquinho mais essa situação, que com certeza é o destaque dessa semana, envolvendo esse caso horripilante, que diz que foi a dependência química, o pó, a cocaína que o fez tirar a vida numa madrugada de domingo, de sábado para domingo, foi já no domingo, tirar a vida da esposa e do filho de apenas 3 meses de vida. Um anjo que nem conheceu a vida, aliás, nem falava nem andava e foi ceifada a sua vida aos 3 meses de existência. Ah, que caso pesado. Reportagem para a tela. Este caso chocou Blumenau. Jéssica Balocchi, de 23 anos, e o filho, de 3 meses, tiveram a vida interrompida de forma precoce. O uso de drogas e bebida foi o motivo de assassinar a esposa e o filho. Agora, o júri popular para trazer uma finalização para este caso e definir o destino de Kelber está marcado para o dia 22 de outubro. Espero que é o desejo desse advogado, imagino que para o bem da justiça que a sessão ocorra normalmente, que a gente não visualize eventuais nulidades. É lógico que existe o apelo emocional da população de Blumenau, que o plenário, a sessão é aberta, mas que tudo possa ocorrer dentro da normalidade, dentro daquilo que dispõe a lei, para que a gente possa ter um julgamento justo e, ao final, um resultado justo e colocar um ponto final nessa história e trazer conforto à família. Kelber é acusado por homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com emprego de asfixia e de meio cruel, feminicídio envolvendo violência doméstica e familiar, na presença física dos descendentes da vítima. Em relação ao filho, Kelber será julgado por homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, com emprego de meio cruel e contra menor de 14 anos, com causa de aumento por ser pai da vítima. As estratégias da defesa usadas no júri não podem ser divulgadas, mas uma das provas apresentadas serão os resultados do teste do borrão de tinta, aquele que foi utilizado no caso de Suzane von Richthofen. O teste de Rorschach, um teste de personalidade, é um teste que dificilmente o paciente consegue mexer ou adulterar algum resultado. Ele é um teste feito com borrões. Então, assim, não tem como o paciente que está sendo periciado tentar manipular isso, né? E o próprio teste trouxe isso. Só reforço que o teste de Rorschach é um teste aplicado, validado pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, é um teste plenamente aceito, que a gente vai trazer isso também no plenário. No momento em que Kelber fugiu, levou com ele o outro filho do casal, que na época tinha 1 ano e 10 meses. Segundo a defesa, ele tenta contato com o filho na justiça, em um processo que corre em paralelo na vara da família. Existe uma questão de discussão de guarda, né, no sentido de verificar se existia a possibilidade do Kelber e da família do Kelber também ter essa guarda, ainda que compartilhada, ainda que, enfim, que parcial. E eu sei que existe uma discussão que está sendo travada na vara da família aqui de Blumenau, no que diz respeito a eventual acesso do filho com o Kelber. Quando uma pessoa comete um crime no âmbito familiar, ou seja, contra mãe, filhos ou irmãos, existe uma lei que trata sobre a perda do direito familiar deste criminoso. Quando alguém comete um crime contra a mãe de uma criança ou contra um irmão dessa criança, um neto, um familiar,
um crime quanto a essas pessoas, há a perda do poder familiar. A perda do poder familiar significa que a pessoa não pode visitar, não pode ter convívio, ela perde aquele direito que todos nós pais temos, direitos e obrigações de cuidar, de zelar pelo nosso filho, de decidir, por exemplo, em que escola vai estudar. Todos esses direitos e obrigações são perdidos quando há uma perda do poder familiar em razão, por exemplo, de um homicídio, que é um crime doloso contra essas pessoas. Então, há sim uma perda. Enquanto não há condenação, enquanto essa pessoa que cometeu esse crime não foi condenada, pode haver apenas a suspensão desse poder, ou seja, por um tempo, esse pai ou essa mãe perde o direito em relação a essa criança. Mas, veja, nesses casos, nós não teríamos visitas também. Esse pai não convive. Até me parece de bom senso, né? Não ter uma convivência com aquele que causou a morte daquela criança que agora é órfã, por exemplo, de mãe ou de pai, seja lá quem tenha cometido esse crime. Bom, está aí, portanto, a reportagem, mas eu fiz questão, pedi para a produção, vamos conversar com o doutor Rodolfo Warney, que é o advogado de defesa desse rapaz aí, do Kelber Henrique Pereira. O doutor Rodolfo Warney está ao telefone conosco. Doutor, seja bem-vindo ao telefone e também é Google Meet que fala, né? Participação via internet. Doutor, seja bem-vindo, grande abraço, boa tarde. Boa tarde, Alexandre, amigos do Tribuna do Povo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar com você e com sua equipe, Alexandre. De fato, doutor, nos chama a atenção a solicitação do seu cliente agora de querer ver, e se eu não estou enganado, se eu não ouvi direito, se eu ouvi direito, melhor dizendo, ele quer a guarda também, é isso? Mas como é que pode isso? Perfeito, Alexandre. Lamentavelmente, primeiro gostaria de destacar, Alexandre, o triste desfecho desse crime. O dia 22 de novembro vai ser a data de julgamento, a partir das 9 horas, ocasião em que a gente vai aí colocar um ponto final nesse processo, aí trazendo conforto, entre aspas, à família, e também colocar um ponto final no que diz respeito a esse processo na vida do Kelber. E sim, de fato, tramita um processo na vara da infância e da juventude, discutindo sobre o poder familiar dele enquanto pai, e, lamentavelmente, ele tem, sim, o desejo de, talvez, um dia ter o contato com o filho e restabelecer esse contato com ele, Alexandre. Certo, mas doutor Rodolfo, mas não é algo muito, deixa eu lhe fazer, porque eu sei que o senhor atende dentro daquilo que é real e é possível, que a lei permite, o desejo do seu cliente, né? Mas não é de estranhar que o seu cliente solicite às vésperas de um julgamento tão importante esta intenção, que ele manifesta essa intenção? Exato, Alexandre. Essa manifestação não é de hoje. Esse processo, inclusive, já corre há algum tempo na vara da infância e da adolescência. Eu só gostaria de destacar, Alexandre, que eu não represento ele nesse processo, eu represento o Kelber somente nos processos criminais, mas esse processo tramita, sim, há algum tempo na vara da infância e da juventude, e lá vai ser decidido a respeito da perda do poder familiar, a suspensão, enfim, até o trânsito em julgado, eventualmente, da sentença condenatória. Perfeito. Doutor, vou fazer uma pergunta, até eu me sinto meio constrangido de fazer, mas vou fazer. Ele não pediu momento algum para visitar a sepultura do bebê que ele tirou a vida? Não? Bom, desculpa, fiz a pergunta. Não, Alexandre, faz parte, notadamente é um caso que choca a cidade, também chocou o Brasil, e evidentemente que até hoje ele relata esses fatos, do qual ele tem aí profundo pesar, e, enfim, serão matérias que serão discutidas. Eu até peço desculpa, Alexandre, que eu não posso me demandar muito especificamente nos temas, porque serão discutidas em plenário na quarta-feira, mas é uma tragédia, evidentemente, que marcou a vida dele, do qual ele se arrepende amargamente aí por ter acabado com a vida dele, com a vida da família dele. Certo. Doutor, mais alguma informação que o senhor queira e possa falar a respeito dessa situação? Porque, veja bem, né, aí, o que eu entendo, e aí vamos lá, doutor, aquela nossa conversa ao vivo, e às vezes eu acho que assim, chega uma hora que a gente acaba deixando de ser um entrevistador, né, deixa de fazer a entrevista e começa a fazer um bate-papo aqui, né, mas enfim, de toda a repercussão que deu esse crime. O senhor, com a sua experiência, apesar de jovem, pegando um caso como esse, mas é um advogado experiente, né? Teve bons professores, uma formação correta. Prova disso que o senhor pega um caso de tamanha repercussão como este. Mas vou falar o seguinte, é difícil fazer a defesa num caso desse que dá um clamor social enorme, né, doutor? Perfeito, Alexandre. Eu digo que todo processo, pelo menos é uma linha de trabalho minha, né? A defesa ela sempre busca ser técnica.
E eu aqui destaco desde já que, assim como para outros clientes e também para o Kelber, na quarta-feira a defesa vai se ater à técnica daquilo que foi produzido durante a instrução processual. Eu acompanho o Kelber na condição de advogado dativo, nomeado pelo Estado desde o início do processo, e durante o processo conseguimos produzir algumas provas que seriam, desde lá de trás, da concepção, teses que seriam certamente lançadas ao plenário. Nós conseguimos produzir isso no transcurso do processo, nós vamos levar uma defesa técnica de acordo com aquilo que foi produzido, né? Sem fugir dos autos, sem fazer aí ilações e fugir. Não, a defesa vai ser técnica de acordo com aquilo que tudo foi produzido. Doutor, responda se quiser. O senhor não vai adiantar nada, porque o que eu vou falar agora é aquilo que está, como o senhor colocou, nos autos. No depoimento dado por ele ao delegado Rony Esteves à ocasião, ele disse o seguinte: o Kelber Henrique Pereira, o senhor pode permanecer silenciado se quiser, silencioso se quiser. Ele disse: eu tirei a vida da Jéssica, da esposa, e depois, como a mãe estava morta, a criança estava chorando, eu resolvi também tirar a vida da criança porque não tinha como amamentar. Isso está nos autos. Fato? Certamente, inclusive nos autos também, e para a sessão plenária, a ocasião em que ele vai reforçar esse depoimento, vai trazer a versão dele aos fatos diante dessa tragédia, Alexandre. E sim, é matéria para plenário. Infelizmente, eu não consigo me debruçar muito sobre, porque é matéria para plenário e julgamento na quarta-feira. Obrigado, doutor, pela sua participação. Um grande abraço.